Olá, eu sou o professor Aquino e eu acho que uma ótima invenção da humanidade foi a ciência. Olá, eu sou o professor Lucas Crispim e eu acredito que uma sociedade sem ciência seria uma grande confusão. Olá, eu sou o professor Rafael Procópio e eu acho que a ciência foi uma grande descoberta da humanidade. Você está ouvindo o Balar de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de streaming. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Balar de Ideias. Lucas, nós temos hoje um convidado especial, o professor Rafael Procópio, o primeiro participante externo aqui do podcast da gente. Opa, muito bem-vindo aí, professor Rafael. Valeu, obrigado pelo convite. É um prazer sempre conversar com pessoas tão distintas. Bondade sua, meu querido. Rafael e Lucas, olha só, eu estava pensando essa semana, né, dada essa questão toda do Covid e dada essa questão toda da pandemia e a demanda que isso cria, né, pela ciência, né? A gente, por um tempo aí, passou com pessoas todo momento querendo falar sobre aquelas questões pseudocientíficas, negacionistas, né, negando o que a ciência pode fazer e tal. Aquela história que o Pirula vive falando nos vídeos dele, né, que a ciência só está certa quando concorda comigo, né? Então, por muito tempo teve isso. Aí agora, nesse momento de pandemia, todo mundo se volta para a ciência, querendo um remédio, querendo uma vacina, querendo os equipamentos de respirador. Então, eu fiquei pensando aqui, como seria uma sociedade se a ciência não tivesse sido inventada? Ou, como o Rafael já deu uma provocação no início, descoberta, né? Como será que ficaria, hein? Vamos deixar o nosso convidado começar falando aí, né, professor? Pode Então ser. vamos lá. Acho que a provocação aí inicial é como aquela pergunta da matemática, né? A matemática foi inventada ou foi descoberta? A ciência foi inventada ou descoberta? E aí? Eu acho que é um pouco dos dois, igual a matemática, né? O ser humano ele vai percebendo os padrões, vai percebendo como as coisas acontecem e com isso ele vai desenvolvendo lá o método científico ao longo da história. Então eu acho que a ciência é um pouco de descoberta e um pouco de invenção. O método científico foi uma invenção, né? Se inventou para que aquilo funcionasse dentro da ciência, lá comprovasse tudo que se estava pensando na época, mas eu acho que é mais descoberta do que propriamente invenção. E eu acho que você perguntou sobre sociedade sem ciência, né? Isso. Eu acho que, assim, o ser humano antes do advento da ciência, de tudo isso que a gente tem hoje em dia, toda a tecnologia, todo o conhecimento, a sapiência que nós temos hoje, o ser humano ele sobreviveu, mal ou bem, né? Se a gente pegar os hominídeos lá, desde o primeiro hominídeo lá atrás, o homem ele foi sobrevivendo, mesmo sem ciência, mesmo sem fazer nada. Assim como os animais, por exemplo, sem ser nós aqui, Homo sapiens, eles sobrevivem, eles vão lá, fazem o que eles têm que fazer. É claro, a gente teve aqui o desenvolvimento da medicina, a gente teve o desenvolvimento da agricultura, muitas coisas contribuíram para que a gente chegasse à nossa sociedade atual. Mas eu acho que se a gente não tivesse desenvolvido, por exemplo, a agricultura, fôssemos ainda caçadores, coletores e tudo isso, eu acho que o ser humano sobreviveria, mesmo sem a medicina. O que acontece é o seguinte, a medicina ela vem para poder ajudar a gente a ir cada vez mais longe, né? Então, assim, ao longo da história, eu li isso no livro Homo Deus, do Muito bom. Harari, muito bom. E ele fala isso, né, que sempre, ao longo do tempo, os seres humanos chegavam aos 80, 100 anos de idade, passavam dos 100 anos de idade. O que acontecia era que muita gente, por conta de doença, ou morte violenta, enfim, qualquer coisa desse tipo, as pessoas morriam muito cedo. Agora, quem conseguia, porventura, não ter nenhuma doença, quem conseguia, porventura, não morrer com ataque de algum animal ou com alguma coisa da natureza mesmo, essa pessoa chegava bem longe, assim, aos 80, 100 anos de idade. A medicina veio para poder fazer com que todos tivéssemos a oportunidade de vivermos cada vez mais. Tanto é que a média de idade das pessoas que morriam lá atrás, milênios atrás, não chegava nem aos 40 anos, né? Era 30 e poucos anos de idade. E hoje em dia a gente vê que a média é de 70 e poucos anos de idade. Alguns países chega a 80. Então o ser humano está indo cada vez mais longe na média. O que não quer dizer que todos os seres humanos vão chegar aos 100 anos de idade, enfim, né? A gente sabe que muita gente morre pelo caminho, acontece,
Mas eu acho que a ciência veio para ajudar todo mundo a ter uma vida melhor. Então, nós sobreviveríamos sem ciência? Sobreviveríamos, na minha opinião. Sobreviveríamos, talvez não como a sociedade que a gente conhece hoje em dia, mas é muito melhor que a gente tenha a ciência, que a gente tenha o desenvolvimento da medicina, que a gente tenha a matemática para ajudar na tecnologia, enfim. Então, eu acho que eu prefiro viver na sociedade atual, com ciência, com sabedoria, sabendo tudo que eu sei hoje em dia e que as pessoas que estudam sabem, do que numa sociedade pré-histórica que as pessoas viviam na incerteza, né? Eu também. E você, Lucas, o que você acha? Eu achei muito interessante a colocação aí do professor Procópio. Uma coisa que eu queria salientar dentro do que ele falou é a questão da abstração, né? Porque o ser humano, como ele mesmo disse, né? O ser humano antes da ciência, ele era um grande experimentador, né? Então, por exemplo, ele percebeu que era muito mais confortável ele viver em áreas de abundância de água, por exemplo, né? Viver próximo às regiões. E eles eram coletores e caçadores. Então, em determinado momento, ele percebeu que era melhor ele plantar os alimentos, né, e ter próximo, do que ele ter que andar grandes distâncias para colher e tal. E aí ele teve que desenvolver a agricultura. E para isso ele teve que experimentar, porque os tipos de solo, eles são diferentes para diferentes tipos de plantas. Então ele teve que experimentar. E ele foi experimentando. E aí sim foi. Eu acredito que no parte nossa ocidental, né, a Grécia, ela já teve um salto matemático muito grande, mas é um rompimento, né, porque esse lance da experimentação, ele funciona muito bem, ele você trocando, olha, não deu certo com isso, eu troco, não deu certo com isso, eu troco. Então, em algum momento, o ser humano ele teve que partir para outro campo, que foi o campo da abstração, que foi exatamente com a filosofia e com a matemática, especialmente com geometria, que eu acredito que seja, porque o ser humano ele não consegue ter essas formas, né, triangulares perfeitas na natureza. Então ele teve que ter uma abstração disso, né, lá com os gregos, na nossa parte ocidental, e na parte oriental lá provavelmente com os chineses, né, com os indianos, né, que são grandes matemáticos também. Sim. Então teve esse rompimento. Então hoje, o questionamento que foi colocado da sociedade sem ciência, eu acredito que a gente seríamos grandes experimentadores. Porque experimentaríamos tudo, né, tentativa e erro, que é um método... Força bruta. É um método força bruta. Força bruta. Força bruta que existe na computação, né, que você ir tentando até achar o melhor. Seria uma coisa, para mim, seria uma coisa desse tipo, né? Eu acredito que muitas pessoas hoje na sociedade, que foi mostrado aí foi durante a pandemia, que existe, e ainda o ser humano, alguns seres humanos, né, alguns setores, eles resistem um pouco ao conhecimento simulado, a esse conhecimento que você faz esse prévias, né? Ele resiste muito, ele tenta a experimentação e o erro. Então, sim, um pouco disso ficou mostrado aí durante a Covid. Aí não sei qual que é a sua posição, professor Aquino. Foi interessante você citar essa parte da simulação, o que até natural, né? É a sua área, né? É o que a gente trabalha. Porque existe a simulação in vitro, né? Que é quando a pessoa faz na ciência natural, né? Que a pessoa vai lá, o químico, o biólogo, ele vai in vitro e faz algum experimento, né? Existe o experimento em vivo também, a pessoa tá o objeto está vivo e você está fazendo. E tem o experimento in silico, que a gente chama, né? Ou in silica. In silico, que é o nome mais específico, que é quando você faz a simulação no computador. Então você roda um programa que tenta ao máximo possível, né, reproduzir um determinado comportamento, um determinado fenômeno natural, você faz no computador por uma questão de que você vai conseguir fazer mais testes e vai conseguir fazer mais rápido do que se fosse fazer no laboratório, né, no objeto concreto. E aí daí você faz uma inferência, né, e aí consegue fazer previsões que te ajudam a economizar seu tempo. Então, você vai ter que produzir um medicamento. Ao invés de você produzir esse medicamento por tentativa e erro várias e várias vezes até chegar naquilo, você usa uma simulação computacional, chega num modelo que tem mais chance de dar certo, aplica. Aí, depois que passou por esse primeiro filtro, que é a parte computacional, aí você vai para o filtro, que é a parte experimental, né? Que tem que ter, né? Só para abrir um parêntese, professor. Agora, com a Covid, está sendo feito isso com o encaixe da proteína, né? Com os princípios ativos aí de vários remédios. Então está se fazendo uma busca aí gigantesca em vários aí,
princípios ativos para ver qual deles se encaixa melhor aí na questão da proteína do vírus, né? Para ver Isso, qual coisa... que... Exato. Coisa que você levaria um tempão para você fazer, se você fosse fazer mesmo na prática, entre aspas, né? Você faz então na simulação para acelerar o seu processo, né? E eu acho que uma coisa importante é a seguinte, né? Eu sou super feliz de viver na época que a gente vive, né? A gente não estaria fazendo essa transmissão aqui se a gente não tivesse na tecnologia para poder suportar isso tudo, né? E eu fico me questionando que se a gente não tivesse isso, talvez a gente fosse realmente, ainda naquela época do coletor-caçador. Tudo bem que tivemos a invenção da agricultura, e aí isso nos estabilizou, né? Deixou a gente em locais fixos, mas eu não sei se espontaneamente surgiria ciência, né? Será? É uma pergunta até para se fazer. Será que a ciência é uma consequência natural de um cérebro inteligente? Ou seja, se existisse uma outra espécie inteligente na Terra, ela desenvolveria ciência por si só? E vamos supor que essa espécie inteligente, ela, por algum motivo maluco aí, nunca teve contato com a espécie humana, né? Sei lá, vive em algum lugar muito isolado, muito maluco aí, tá lá se desenvolvendo, e é uma forma de vida inteligente. Será que ela desenvolve ciência? Então, é algo também para se pensar. Será que um cérebro inteligente necessariamente iria criar a ciência? Não sei. Às vezes parece que sim, às vezes eu tenho essa impressão, né? O Rafael fez aquela provocação da descoberta, que realmente é uma discussão, né? Se matemática é descoberta ou se é invenção, né? Eu também acho que é um misto dos dois, né? Eu acho que não é um ou exclusivo aí, né? Ou seja, só é verdadeiro se for uma coisa ou se for a outra. Eu acho que é um ou aí inclusivo. Você pode ter as duas situações ao mesmo tempo, né? Você tem um pouco de descoberta, você tem um pouco de invenção. Então, a ciência tem muito disso também, né? Você tem um fenômeno natural, que aí você inventa uma hipótese para aquilo e testa, né? E você chega numa conclusão, né? E às vezes o seu objeto concreto te dá uma ideia do que fazer. E, de fato, o Lucas falou essa questão dos gregos, e no mundo concreto não existe geometria do jeito que a gente conhece na matemática. Então não existe um quadrado no mundo concreto. Até porque não tem nem como você fazer uma linha no mundo concreto, né? Porque se você for fazer uma linha, por mais fina que seja a sua reta, o seu segmento de reta, ela vai ter uma espessura, né? Exato. E, em teoria, um segmento de reta era para ser apenas unidimensional, era só para ter comprimento, não era para ter espessura. Então é impossível você ter na prática, no concreto, por exemplo, qualquer linha reta, ou qualquer curva, ou qualquer figura geométrica. Então, e também não tem como você, na prática, construir um quadrado perfeito, né? Um quadrado que tem exatamente a mesma quantidade os ângulos, né, sejam iguais, né? Os ângulos internos, e os lados sejam o mesmo comprimento. Não tem como você fazer isso na prática, né? Então são sempre aproximações, né? Aliás, aí eu faço aquela brincadeira sempre, né, Lucas, que a física é uma ciência aproximada, né? Só a matemática é ciência exata. A física é ciência aproximada porque sempre tem que aproximar alguma coisa, né? Mas assim... Ele gosta de fazer essa brincadeira, professor. Professor Rafael. Ele gosta de fazer essa brincadeira, mas dizem que a matemática é a rainha das ciências, né? Sim. Tem. Mas a física é a princesa das ciências, entendeu? Quem que é melhor? A rainha ou a princesa? Tem que esperar a matemática morrer, então, para assumir o trono. Ué, mas você já viu um meme, Lucas, que é assim: o cara pega um livro de física dessa grossura. Aí é duas fotos. Uma foto de um livro dessa grossura e do lado uma foto do mesmo livro, só que dessa finura assim, ó. Aí, no livro que tá mais grosso, aparece assim: física com matemática. Aí no outro lado, física sem matemática. É um negocinho assim, ó. É um meme que tem sua razão, né? A física... Esse meme aí não entende muito da conexão física-matemática, não. Porque toda a ciência moderna, ela tem a sua base matemática primeira. Quem for fazer aí, quem estiver ouvindo a gente, e vou até mandar um alô para quem está ouvindo a gente fora do Brasil. Temos alguns espectadores nos Estados Unidos e na Europa também. Sim. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quem vai fazer um curso de mecânica quântica aí, o primeiro mês do curso, primeiros 2 meses, é estudando o espaço de Hilbert e as suas propriedades. E é matemática pura isso aí. Como você tivesse na álgebra linear, quando você vai estudar espaços e as propriedades do espaço, na mecânica quântica você trabalha com o espaço de Hilbert. E você vai estudar todas as propriedades desse espaço primeiro. Então, depois que você vai entrar na física propriamente dita, né? Existem cursos de mecânica quântica que são extremamente matematizados. Inclusive, tem tem uma certa crítica sobre isso. Mas acredito que são abordagens, né? Mas só para quem vai se familiarizar aí um pouco depois aí com a matemática e física mais avançada, né?
E aproveitando que o Lucas citou aqui dos ouvintes da gente, né, que tem aí pela Europa e tal, né, eu queria falar aqui do nosso ouvinte, o Timóteo César Fassoni, que mandou lá uma mensagem no Instagram, dando as sugestões dele e tal, bem legal. A gente vai tentar incorporar algumas sugestões dele. Então, Timóteo, um abraço aí para você, obrigado pela sua audiência, né. Agora, eu fico pensando o seguinte, como que algumas pessoas elas conseguem, de fato, ignorar completamente a ciência e elas começam a acreditar em coisas que são inacreditáveis, né? A pessoa achar, por exemplo, que se fizer usar um medicamento aí qualquer ou usar uma receita caseira maluca aí, ela vai conseguir se curar de um vírus. Então, veja, você tem gente do mundo inteiro, especialista estudando o assunto, todos os governos do mundo inteiro, de todos os mundos civilizados aí, de todos os países mais civilizados, né? A pesquisa de ponta, esse pessoal todo tá tudo errado. Quem tá certo é o João das Couve lá, que fez um remédio lá usando, sei lá, água tônica e mais não sei o que, e pronto. Quer dizer, é meio bizarro isso daí, né? Eu acho que isso acontece porque as pessoas são muito ignorantes, né? Elas não sabem como é que funcionam o desenvolvimento de um medicamento, de como as coisas funcionam na própria ciência. Porque você vê, né, que no início da pandemia, lá atrás na China ainda, se dizia que muitas pessoas que pegavam o vírus iam desenvolver só um quadro de uma gripezinha, e aí o Drauzio Varela repetiu isso no canal dele, ainda no início da pandemia. Isso. E aí, só que como os estudos acontecem, né, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão descobrindo coisas novas, isso deixou de ser uma gripezinha e passou a ser um problema muito mais sério do que se pensava. Só que aí pegam essa fala do Drauzio Varela de janeiro, lá do início ainda da pandemia, e ficam reproduzindo como se tivesse dito ontem isso. E aí não sabem que a ciência avança, que ela é mutável, ela é mutante, né? Então, sim, conforme a gente vai tendo novas evidências, as coisas que se sabiam antes são abandonadas e a gente vai para um novo tipo de conhecimento. Então, até acontece com o ovo isso o tempo todo, né? O ovo faz bem, depois faz mal, depois faz bem de novo, depois faz mal. Isso tá mudando. E engraçado você citar isso, Rafael e Lucas, que é assim, uma crítica que está sendo feita muito hoje é a seguinte: estão sempre errando quando vem o pico da curva, que o pico ia ser em abril, depois vai ser em maio, depois vai ser em junho. Mas caramba, desde o início da conversa toda falou que o objetivo de você suavizar a curva é você diluir no tempo para poder demorar mais tempo de chegar o pico da curva, né? Então, se está acontecendo isso, é justamente porque estava fazendo isolamento, entendeu? Então, as pessoas querem assim, não, no dia tal, na hora tal, no segundo tal, vai ser o momento que vai ter esse tanto de morte, é isso que vai acontecer. Mas, pera lá, a ciência não é um oráculo que diz a verdade, assim, 100% de certeza. Não existe isso na ciência natural. Um xingamento generalizado para o Átila Yamarino, né, que ele falou que cerca de 1 milhão de brasileiros poderiam morrer por conta da Covid-19 se não fizessem nada. Se nada fosse feito. Então, tem um si muito grande aí, e sabe? As coisas estão sendo feitas, né? Isso, exatamente. Então, e aí, Lucas, o que você acha dessa negação e dessa questão de querer que a ciência tenha um acerto quase como se fosse mágico, sabe? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, às vezes me vem à mente que no caso do povo brasileiro, né, porque ocorreu em outros países que as pessoas tiveram a consciência que deveriam seguir as normas que a Organização Mundial da Saúde passou, né? Por exemplo, Portugal parece que fez o dever de casa certinho. Eles conseguiram fazer o isolamento. Portugal não é um país trilionário, né? Não é o banco, o maior tesouro da Europa. E eles fizeram a sequência certinha de fechar as fronteiras, fazer o isolamento, e você não escuta falar de tragédias em Portugal, né? Você escuta muito falar no número de mortes elevado, tanto na Itália quanto na Espanha, né? No caso aí, a Inglaterra também tem um número elevado, e agora Estados Unidos, né? Eu acredito, Aquino, que no Brasil, eu posso estar errado ao falar isso, mas no Brasil existe uma resistência à ciência, à educação como um todo muito grande, né? Não é de hoje, tá? Não é para colocar no contexto de hoje tudo que vem acontecendo, os ataques à educação, mas a população brasileira, ao longo dos anos, o que eu me entendo por gente, ela totalmente despreza o conhecimento, né, educacional, né?
Sempre aquela coisa, o cara que é estranho porque estuda demais, Sim. Esse cara é esquisito, estuda muito, estudou tanto e não deu em nada. Então a gente tem uma desvalorização exacerbada de quem estuda, né? Quando, na verdade, os nossos Neymares aí da vida deveriam ser os cientistas. Sim. São pessoas que estudam, a gente tem uma medalha Fields, isso aí é como se fosse um Nobel, né? Para matemática, que não tem Nobel. Isso. Então, tipo assim, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Né? Então, assim, a gente estamos com nossos holofotes virados para celebridades que não fazem diferença para a sociedade brasileira enquanto sociedade. Mas ao invés de voltarmos. Eu vejo esse movimento não só no Brasil. A gente fala o tempo todo assim, não, porque o brasileiro não gosta de estudar, brasileiro isso, brasileiro aquilo. Mas se você extrapolar isso para o resto do mundo, o que dá dinheiro no resto do mundo inteiro é o entretenimento. Entretenimento, futebol, esporte como um todo. Isso é o que dá dinheiro, é o que move. Se você acessar no YouTube canais como a Khan Academy, por exemplo, que é um dos maiores canais de videoaula do planeta, vai ter muito menos views do que um canal de música, de entretenimento. Então as celebridades... É muito difícil que um professor se torne uma celebridade no nível do Neymar, da Anitta, do que quer que seja. Né? O entretenimento sempre vai atingir mais pessoas, até porque é mais fácil de consumir. As pessoas não têm que ficar pensando muito para consumir o entretenimento. É legal, eu gosto de entretenimento. Eu vejo BBB na minha casa aqui, por exemplo. Eu nunca assisti BBB, mas esse ano, por algum motivo, a Globo acertou lá que eu tô vendo BBB direto. É um entretenimento, a gente consome, a gente faz parte da vida também, né? A gente não vai ficar só o tempo todo ali também estudando, tem que ter o entretenimento. Eu adoro futebol. Oi? Eu até falei isso, professor, no sentido de que é claro que estudar é um hábito, né? Que acaba que eu acredito que nós três aqui, eu tipo assim, eu não tô fazendo, eu sempre falo isso com Aquino, né? Eu tô parado assim, eu já pego alguma coisa para começar a tentar entender, a começar a tentar estudar, né? Eu tô muito forte agora na parte de sistemas, né? Estudando como montar sistemas, arquiteturas e tal. O que esse lado, eu concordo com você. O entretenimento, ele realmente massacra, né? Pô, um futebol, quem que não quer ver, né? Um futebol de alto nível, né? Um futebol europeu, você vê aqueles jogos, as jogadas. Tipo assim, é prazeroso, é gostoso você sentar para ver. Mas eu digo assim, no sentido de que tá muito desbalanceado pra gente, né? Eu não sei, tô dizendo especificamente Brasil, porque nossa terra aqui, né? Mas eu acho tá assim, muito desbalanceado, tá muito mas eu acho contra... Bom, juntando um pouco dos dois aí, eu acho assim, primeiro, o sistema econômico funciona para tentar otimizar lucro. Então, o que vai ser financiado vai ser o que dá mais lucro. Isso é inegável. Então, se um jogador de futebol dá 10 milhões de lucro para uma pessoa, então esse jogador de futebol vai receber 5 milhões. Estou exagerando, óbvio, né? Que eu botei um valor muito grande. Mas você entendeu o princípio, né? Se o lucro que eu ganho com um jogador de futebol é muito grande e ele vem em curto tempo, né? No tempo médio e curto, vai ser isso onde vai ser colocado o dinheiro. Agora, se o estudo, né, por outro lado, a ciência, por outro lado, ele não me dá um resultado imediato, que na maioria das vezes não vai dar, porque a característica da ciência é justamente você desenvolver uma coisa agora, que daqui a 100 anos vai ter uma utilidade, daqui a 200 anos, né? É só a gente olhar tudo que a gente tem de tecnologia hoje, usa conhecimento de 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? E que a gente hoje entende como é que a gente junta isso tudo para fazer um produto, para fazer um serviço. Então tem muita coisa que vai estar sendo inventada hoje que só daqui a 200 anos vão usar. Isso não é lucrativo de imediato, né? E aí é que está o problema. Então nunca que vai acontecer do pesquisador ganhar 5 milhões e o jogador de futebol ganhar 5 mil reais. Estou fazendo aqui a brincadeira, trocando. Por quê? Porque justamente o jogador de futebol vai me dar um dinheiro lá para o cara que é o investidor, o cara que é o dono do time, a empresa toda a indústria de futebol, né? Que é uma indústria gigantesca. E de esportes. Vai dar um lucro muito rápido. Então, eu acho que esse é um ponto, né? O sistema financeiro funciona tentando otimizar lucro. Então, o que dá mais lucro é onde ela vai. É o primeiro ponto. O segundo ponto, eu entendo essa parte do treinamento, que é a parte do Rafael. Agora, em relação à parte do Lucas, eu também tenho um sentimento como o dele, que eu acho que a educação em si não é algo valoroso no brasileiro médio. Por que eu falo isso, né? Porque
nós temos o caso extremo, que é o caso dos países asiáticos, né, onde lá a pressão em cima da criança é tão grande que a criança, se com 18 anos não passa no vestibular, ela se mata, né? Então, ali é o extremo oposto, né? É quando a pessoa no extremo oposto, ela vai cometer suicídio porque ela não passou no vestibular, né? O que é um absurdo, tá? Isso é um ponto. Mas outro ponto é também como é aqui, onde o discurso de que vale a pena a educação fica só no discurso, mas você não vê essa cobrança tão grande assim. Você não vê o pai e a mãe falando, menino, cadê? Você fez atividade, não fez atividade? Vai fazer sim, eu quero que você tire nota boa, eu quero que você faça, sabe? Eu acho que se tiver empurrando com a barriga, tá bom. Já tá feliz se tiver empurrando com a barriga, entendeu? Então, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Professor Procópio. No caso, eu penso um pouco assim como o professor Aquino colocou. Todo mundo se fala, educação, teve até o slogan Pátria Educadora, né? Mas eu acredito que tinha que ter sido como um conjunto completo, né? Escola, pais, sociedade. Então, por exemplo, a gente chegou num ponto tão grave que eu acredito assim, a educação ela fica embaixo mesmo do entretenimento e de outras coisas. Mas ela ficou num ponto tão ruim que se nega agora a ciência. Então a gente chegou num ponto de repelir. Então que a gente não tivesse tanto, como é que fala? Tanto prazer. Pode falar. Que a gente não tivesse tanto prazer com a ciência. Mas a gente chegou num ponto, igual agora com a pandemia, que a gente repele a ciência, né? Eu acho isso muito complicado. Ah, com certeza, Lucas. Esse momento aí que você faz, onde você chega a criar essa aversão, né? Ele é muito perigoso e a gente vê esse discurso, sabe? Um discurso de que, não confie na ciência, a ciência está errada, a ciência, como ela cometeu erros no passado, porque ela tem a característica da correção, não confie no que ela fala, confie no que eu estou falando. Então, eu, que não tenho nenhuma formação específica, que não tenho nenhum estudo específico sobre um determinado assunto, eu sou a fonte máxima de informação. Então, você tem que escutar por mim. Isso é perigosíssimo, né? E uma coisa que eu até já comentei com o professor Aquino aqui, no outra vez, né? Foi que existem pessoas no Brasil qualificadas para fazer previsões a respeito de vários fenômenos, né? Vários problemas, vários. E que eu acredito que seja um pouco subaproveitado, tá? O governo, a sociedade, ela tem que requerer isso e os profissionais têm que estar trabalhando, por exemplo, agora no caso específico da Covid, mas em outros casos, para dar uma resposta para a sociedade, porque essa incerteza em relação ao pico, por exemplo, da doença, ela tem essa razão que o professor Aquino falou, pela suavização do pico, pode ser, né? Pelo distanciamento, que a gente sabe que nem foi tão grande assim, né? Foi medido aí pelas antenas celulares, que não se conseguiu o distanciamento desejável, mas que se várias pessoas estivessem estudando isso e esses estudos estivessem sendo publicados, para a gente poder, ter uma visão mais certa, né? A sociedade está um pouco cega, né? Isso. Assim, eu acho que essa questão que você estava comentando, Lucas, ela é pertinente e a gente deve ficar sempre atento a ela, né? E quando a gente pensa nessa questão da descrença na ciência, aí a gente pode citar um exemplo mais recente agora, aconteceu essa semana. Pessoas incendiando torres de transmissão 5G na Europa porque algum maluco disse que a torre de transmissão 5G pode causar problema de saúde na pessoa e tal, e aí começou a querer emendar isso com a pandemia atual e faz uma maluquice qualquer junto. Então, olha o ponto que chega, uma pessoa fala uma bobagem numa rede social, fala uma bobagem no YouTube, as pessoas saem de casa para ir queimar uma torre de transmissão 5G por causa daquela idiotice, entendeu? Então, olha como é que funciona a coisa hoje em dia. As pessoas matam as outras por conta de fake news também, né? A gente já viu. Sim. O que mais tem é exemplo de gente que divulga a foto dos outros e tal. Aleatoriamente, a pessoa vai lá e mata a outra por conta disso, né? Ah, sim, pode acontecer também, né? Justamente porque a pessoa teve essa acusação errada, né? E aí a pessoa enche de gente em cima dela, né? E às vezes não foi nem ela que fez aquilo, né? Então, é uma época muito maluca essa que a gente vive, sabe?
Porque do mesmo ponto que você tem uma tecnologia que permite fazer, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, batendo um papo com 3 pessoas, cada uma num estado diferente do Brasil, né? E conseguindo falar com uma fluidez muito boa. E ao mesmo tempo você tem essa pessoa que acha que 5G vai carregar um vírus. Olha que maluquice. Então, é um paradoxo muito grande, né? Essa semana eu não discuto, né, na internet, não gosto, mas essa semana num grupo que eu tô nem é de ciência nem nada, é de computadores, os caras começaram a discutir sobre a radiação do 5G, né? E aí um cara colocou uma notícia que na Europa bandos de pássaros morreram assim que ligou o 5G. A notícia era essa. Aí embaixo tinha o boatos.org, já dizendo que a notícia era falsa. E o cara propagando. Ele mesmo deu print da tela. A pessoa só lê o chat, né? Aí no link de baixo, professor Rafael, tinha assim, boatos.org. O boato dos pássaros é mentira, tal. Ele compartilhou o print que já estava dizendo que... Exatamente. O cara nem... Eu falei assim, cara, olha... Eu virei pro cara e falei assim, olha só. A radiação pega a frequência das ondas do Wi-Fi. Elas são da faixa dos gigahertz. A frequência da radiação do micro-ondas da sua casa é na faixa dos gigahertz. Por que o Wi-Fi da sua casa não provoca o câncer aí num tempo curto e, no caso aí, o micro-ondas, se você ficar exposto ali, você chega ao óbito, né, tal. Aí ele, por quê? Eu falei, gente, procure saber, não é só a frequência. Cadê a intensidade da onda? Cadê a potência? Cadê outras características? Essa radiação é ionizante ou não é? Enfim, não sabia. Então, só compartilhando a fake news e passando para frente, né? E engraçado que essa semana também aconteceu comigo o seguinte, uma pessoa mandando mensagem assim, eu conheço uma pessoa que trabalhava numa transmissão de TV, né, numa emissora de TV, e que trabalhava sempre na manutenção da torre, né, e que teve câncer. Então, tem relação sim e tal. Aí eu falei, tá bom, se for essa lógica aí, meu filho, você dá aula da câncer, porque quantos professores já tiveram câncer? Todo mundo que bebe água, então tem câncer. Exato, 100% das pessoas que tiveram câncer beberam água, logo beber água causa câncer. Quer dizer, é o famoso problema de fazer correlação e causa, né? Cara, eventualmente você vai encontrar pessoas que tiveram câncer em qualquer profissão, independente. Você tem profissões, aí essa sim, o cara tá trabalhando numa profissão que envolve radiação mais pesada. Essa pessoa, inclusive, às vezes o tempo dela na profissão é menor, né? Tem profissões onde a pessoa só pode passar tantos anos naquela profissão justamente por causa da radiação que ela recebe. Mas, no geral, assim... Operador de raio-x, por exemplo, né? Exato, né? O operador de raio-x é um exemplo, né? Que tem que fazer não sei quantas horas por dia, e depois, em teoria, tem que ficar não sei quantas horas descansando, e não pode ter tantos anos de profissão. Tem toda uma regra para isso aí, justamente por isso. Mas, assim, no normal, em qualquer profissão, você vai encontrar pessoas que têm um câncer, infelizmente, né? Porque é um dos males do século, é o câncer. Então, essa correlação de achar, porque não sei quem, Joãozinho, trabalhava na torre, teve câncer, então a torre dá problema. Calma lá, né? Inclusive, vem a dúvida, né? Porque no passado as pessoas tinham menos câncer, mas possivelmente porque morriam mais cedo, mais jovens. Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, mais idosas, a tendência natural é que ela desenvolva algum problema de saúde, possivelmente um câncer, e morra desse problema de saúde, né? O professor Rafael levantou uma questão muito, muito pertinente, que é o seguinte: o corpo humano, vamos supor que se consiga naturalmente viver aí 60 anos, então como essa expectativa de vida está aumentando, partes do corpo elas não sejam compatíveis com esse distanciamento temporal, né? Então, por exemplo, o seu corpo, sua musculatura vai até os 100 anos, mas seu cérebro, ele consegue ir funcionando normalmente? Então, de repente, não, né? Então, de repente, umas peças vão mais longe e outras vão num tempo mais curto. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas conseguem, outras não. Pois é. Na verdade, isso é uma questão até para se discutir, né? Porque, se for da questão do cérebro, né? Vamos lá. A inteligência, ela parece que é algo biológico, né? No seguinte sentido, é algo que está dentro do cérebro, né? Não parece ser uma entidade a mais, né? A não ser que a pessoa tenha uma visão religiosa e coloque uma questão de alma e tal, e coloque na alma a questão da consciência e da inteligência. A menos que a pessoa vá para essa linha, parece que a inteligência é algo biológico.
dado que é biológico, né? E dado que no corpo humano, à medida que você envelhece, tudo vai reduzindo o desempenho, a inteligência também reduz o desempenho conforme envelhecimento? É uma pergunta. Então, se a pessoa vai ficar, os músculos vão ficando mais, os ossos vão ficando mais fracos, a visão vai ficando mais fraca, a audição vai ficando mais fraca, a inteligência não por quê, se a inteligência for biológica. É uma questão também para se realizar. Eu estava até pensando sobre isso outro dia. Eu já li em algum lugar, eu não sei qual o fundamento científico disso, eu não posso até estar falando uma besteira aqui, de repente vocês conseguem me elucidar. Que se alguém souber, e sempre lembrando, se alguém pegar alguma besteira aqui, manda e-mail depois pra gente, claro. Avisa lá no Instagram que a gente depois corrige. O que eu li foi o seguinte, que o ser humano ele tende a estar numa crescente até, eu digo cognitivamente, né? Até os 28 anos de idade. E dos 28 anos de idade em diante, o cérebro tende a ter o declínio, né? Então, o ponto máximo de alguém, cognitivamente falando, seria aos 28 anos de idade. Pois Diga, um fato interessante também que eu já ouvi falar, por exemplo, a gente teve aí o cientista talvez aí mais brilhante aí dos últimos anos, foi Stephen Hawking, né? Morreu há uns 2 anos. Eu já ouvi falar também que a inteligência dele estava ligada à surdez dele, por causa da capacidade de concentração. Ou seja, a distração, ela é um obstáculo aí para você conseguir desenvolver teorias mais profundas, né? Quanto mais profundo você se propor aí numa teoria, você precisa estar mais concentrado, ter um ambiente mais confortável. Então, eu já ouvi muito isso, que no caso aí ele conseguiu ir fundo nas teorias também devido à surdez dele, né? Tem um matemático famoso. Agora, qual foi, Rafael? Tem um matemático que ficou cego, aí depois ele falou que desenvolveu... Foi o Euler. Isso aí. Então, aí ele falou que desenvolveu mais, depois ficou cego porque ele não tinha mais as distrações, né? Produziu mais matemática depois de cego do que com a visão... Ou seja, estava mais velho também, né? O que quer dizer que, de repente, para algumas pessoas, esse negócio de ter um ápice aos 28 anos não funcione também. Mas isso é que eu fiquei curioso de saber. Não, sabe por que eu perguntei isso? Desculpa interromper, Lucas. Porque, assim, professor parece que é um tipo de bicho, assim, que não quer aposentar nunca. Então, você vai encontrar o cara com 90 anos querendo dar aula lá, querendo fazer as coisas dele, né? E tem uma certa visão, tem um certo, digamos assim, como é que eu posso dizer? Um certo ícone, digamos assim, né? Que o professor é aquele cara idoso, né? Barba branca, né? O sábio, a imagem do sábio. O estereótipo, essa é a palavra. Muito bem, isso mesmo. Eu tinha esquecido, pegou no ponto. O estereótipo do sábio é sempre a pessoa velha. Mas, pera lá. Se a pessoa mais velha fica mais surda, mais cega, menos paladar, né? Menos tudo, por que a inteligência é a única coisa que foi pra frente aqui de novo o se, né? Se inteligência for algo biológico, a gente tem que ter essa questão aí, né? Talvez a sabedoria, no caso das pessoas mais idosas, não tenham a ver com inteligência, e sim com a vivência que elas tiveram, né? Sim, tudo que a pessoa passou na vida, das experiências que ela teve, levaram elas até ali, aquele ponto de ter os seus 80, 90 anos de idade, passou por um monte de coisa, aí de repente ela tenha bastante sabedoria, porém talvez menos inteligência, né? Sabedoria e inteligência não são sinônimos no caso. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, as grandes descobertas na ciência aí são feitas por pessoas mais jovens, né? Para você ser um expoente na ciência aí, você consegue até uma certa idade. A medalha Fields, por exemplo, é até os 40 anos de idade, né? Depois você perde um pouco eu acho que você perde um pouco do pique, uma coisa do tipo, sabe? E você fica num espectro ali mais de observador de ciência, né? Não tão de irrompedor. Tanto isso. Eu acho que talvez uma boa analogia seja no futebol, né? Pensando no esporte, o cara que é o técnico e o cara que é o jogador de futebol, né? O cara é o técnico, ele já tá lá nos seus 50 anos, sei lá. Ele não tem condição física de correr igual um jogador de 20 anos. Não tem como, simplesmente não tem como. Mas ele tem toda a experiência técnica para poder dizer, você vai fazer isso, isso e isso, vai dar melhor, vai dar mais certo que se você fizer essa outra coisa que você quer fazer. O cara, pela sua vez, ele tem a força, o vigor, né, a juventude, mas não tem aquela experiência, né, de saber controlar. Talvez seja esse o equilíbrio aí. Mas é curioso isso também, né?
Não é que a gente, é óbvio, né? Antes que alguém pegue esse nosso áudio aqui e tire do contexto, né? Para dizer que a gente está achando que as pessoas idosas ficam mais burras. Não é isso que a gente está falando absolutamente, né? O que nós estamos aqui discutindo é se inteligência é algo biológico e tudo na biologia, a partir que você vai envelhecendo, vai ter um desgaste. Então, em teoria, deveria ter um desgaste também aí da inteligência, né? Mas aí, claro, né? A questão da experiência é outro ponto, né? Diga, Lucas. Em ciência tem uma coisa engraçada aqui. Por exemplo, você tem, por exemplo, o exemplo de Planck, que quando descobriu que a energia, que a radiação, que a energia na cavidade era quantizada, quando ele começou a verificar que a energia era quantizada e tal, ele já estava com uma certa idade. Então ele demorou 2 semanas para levar o artigo para ser publicado. Ele demorou um tempo, porque ele estava com as amarras do passado. Ele já desenvolveu uma carga de experiência, como o professor Procopio falou, que deixou ele um pouco com a visão de que estava se mostrando para ele um pouco turva. Então ele ficou um pouco reticente, sabe? Então, assim, grandes descobertas, às vezes você precisa ter menos amarras, né, de conceitos para poder aceitar, né, talvez. Seja uma coisa assim, existem vários casos assim, mas... Por isso que se diz que as crianças são todas cientistas, né? Porque elas não têm preconceito de nada, elas vão lá, metem a mão mesmo, fazem as experiências, e o adulto que vai podando isso daí delas, né? Eu espero não fazer isso com a minha filha. Pois é, mas isso é outro ponto importantíssimo, essa questão aí de que esse tipo de meme, por exemplo, é muito comum, né? Tem um meme lá que eu já vi esse tipo de meme. Tyson, né? Tem uma fala do Neil deGrasse Tyson que ele diz isso, né? Não tirem o espírito cientista das suas crianças. Deixa ela quebrar o ovo e saber a consequência que aquilo causa e tal. Não, mas acho engraçado você falar essa questão aí, porque uma coisa que nós somos 3 professores aqui, né? E algo que é atacado constantemente na educação é que a gente faria esse papel de podar as crianças. Então, sempre tem aqueles memes clássicos onde bota, assim, um monte de crianças entrando todas diferentes numa esteira, por exemplo, e depois saindo todas iguaizinhas, né? Isso é uma crítica comum no sistema de ensino, mas o método, a forma de chegar a fazer as coisas, né, é o que nos levou a chegar ao que a gente tem hoje. Então, se a gente tem um computador agora para poder falar, foi porque seguiu-se um método para poder fazer. Então, você também, a gente não dá pra gente zerar a cada geração e falar, agora se vira aí, faz do seu jeito e descobre tudo sozinha. Não ia dar certo, sabe? Tem uma historinha também, que é uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. E a pessoa mais nova falando, né? Porque no meu tempo eu tenho celular, smartphone, tablet, eu tenho televisão inteligente, eu tenho um relógio inteligente, eu tenho inteligência artificial, eu tenho YouTube, eu tenho isso tudo. O que você tinha na sua geração? Bom, minha geração estava ocupada fabricando isso aí que você está usando. Então, é justamente esse o conceito, né? Nós agora que somos os tiozões, né? Os velhos, estamos de repente fazendo o conhecimento, né? Que vai depois ser usado pelo jovem na frente, né? O que eu acho que o problema da educação, nesse caso você tocou nesse ponto aí, a escola, que basicamente começou lá na época de Pitágoras, né? A escola pitagórica, que reuniam as pessoas para poder ensinar conceitos matemáticos e tudo mais, a escola veio meio que sem mudar até hoje em dia. E a gente sabe que o ideal não é a escola que a gente tem hoje, principalmente quando você vai na escola pública. Você vê turmas lá de 50 alunos, eu já dei aula numa turma de ensino médio que tinha quase 70 estudantes. Era impossível. Você imagina, primeiro ano do ensino médio, um monte de adolescentes de 15 anos de idade, 70 deles lá. É impossível você conseguir dar uma aula de qualidade ali, num ambiente desse. O ideal é que a gente tenha uma salinha pequena, poucos estudantes, para que o atendimento seja o mais personalizado possível. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Do governo conseguir pagar mais professores, construir mais escolas para que dê conta disso aí? Então, no privado não acontece, você imagina? No privado é difícil. Para você ter uma escola desse nível, de ter poucos alunos e o professor se dedicar exclusivamente ali a pouquíssima gente, a mensalidade é lá em cima, lá no alto, né? Só os ricos podem pagar. Então é realmente complicado chegar no nível que é o desejável em educação. Né? Isso. Eu acho que tem que partir muito da pessoa. O estudante tem que ser mais instigado pelo professor do que propriamente o professor ser o detentor do saber e passar tudo para o estudante. Né? O professor tem que instigar para que o aluno, que o estudante corra atrás por conta própria. Nesse ponto, só dando mais um exemplo aqui, antes de passar para o Lucas, viu, Lucas? Tem um outro exemplo. Você falando assim do professor, eu sempre falo a questão da matemática, também acontece na física. O aluno ele não quer fazer exercício de física, não quer fazer exercício de matemática. Quer só ver o professor de física fazendo exercício e o professor de matemática fazendo exercício.
Isso não vai funcionar nunca, porque é o mesmo princípio do cara que vai numa academia e quer ver lá o cara da educação física fazendo o exercício, né, puxando lá os ferros, e ele nunca puxa os ferros, nunca vai desenvolver o músculo dele. A mesma coisa é a matemática, a mesma coisa é a física. Se o cara não faz o exercício, que é o que você está falando, se não tem essa proatividade dele chegar e fazer, dele desenvolver, ele não vai conseguir raciocinar aquilo que ele precisa para daí desenvolver o conhecimento. Diga, Lucas. Eu achei interessantíssimo o que vocês falaram, aí puxando um gancho que o professor Procopio falou. Primeiramente, eu não acho impossível que o governo faça salas reduzidas e tal. A questão é que a educação é uma coisa, uma preocupação muito descartável, sabe? É igual sala de 70 alunos, o professor ele ganha muito pouco por hora, não sei aí no caso de vocês, né? Mas aqui em Minas, acho que eu acredito que o professor ganha R$ 21 a hora, uma coisa assim, um valor bem reduzido. Assim, não é nenhuma fortuna, né? Questão de infraestrutura, claro, você ter mais salas, isso vamos dizer que seja um problema, né? E tem esses problemas. Eu acredito que a educação é uma coisa barata. Inclusive, na pandemia, você consegue produzir educação. Vocês são produtores de conteúdo muito mais do que eu, vocês sabem. Vocês conseguem produzir conteúdo e esse conteúdo é barato. Ele não é caro, ele é de fácil acesso. Hoje a gente tem toda a tecnologia. Segundo ponto foi o que no caso, estava se falando aí a respeito da escola ao longo dos anos. Eu um pouco sofri isso. Nunca me adequei à escola até a faculdade. Na faculdade, fui um aluno bem mediano ali, estava com minha média global tudo em torno de 60. Quando eu fui para o mestrado, minha média foi para 90. Mas no mestrado, o que acontecia? Qual que é a diferença? Na graduação, muitas aulas, uma quantidade de aulas lá, e a física, ela exige de você uma quantidade de estudo ali, para fazer prova ali muito grande. Você fica em torno daquilo ali uns 4, 5 anos. Aí no mestrado, eu já fui estudar num lugar que eu tinha muito menos matéria, mas que eu tinha que fazer muito mais projetos, eu tinha que desenvolver muito mais coisa, que eu não conhecia. Então chegavam para mim e falavam assim, já nos primeiros 3 meses de mestrado, falaram assim, você tem que fazer um programa que faz isso, isso e isso. Eu nunca tinha feito, não sabia. Aí comecei a pensar naquilo, comecei a desenvolver, aí aquilo me desafiou como, né, estudante, e eu meti a mão na massa e fui fazer. Então, uma coisa até um experimento que eu fiz no ano passado, que eu estava dando aula numa escola estadual aqui em Juiz de Fora, foi o seguinte: você fazer o aluno fazer um trabalho sobre leis de Newton, obviamente o que ele vai fazer? O caminho mais fácil é chegar na internet, acha um link sobre aquilo e passa aquilo para o papel, né? Começa a copiar, ou só no Ctrl+C, Ctrl+V e manda para o professor. Isso avalia alguém? Não avalia, não. Né? Aí o que eu fiz? Falei, gente, vocês vão fazer vídeos para mim. Por quê? Porque o celular hoje com o estudante é um braço dele, né? Se ele perder o celular é como se ele perdesse um membro. Então eu falei com eles, olha, façam vídeos para mim fazendo experimentos da primeira lei, da segunda lei e da terceira lei de Newton. Aí no início aquilo foi uma resistência. Sim. Mas logo eles conseguiram ter um desempenho muito bom. Os vídeos ficaram muito bons, tá? Por quê? Porque aquilo ali é um desafio para o cara. Eu vou fazer uma coisa, não tem papel, não tem lápis, não tem conta, não tem nada. Eu tenho que fazer experimentos em que eu verifico 3 leis da natureza, né? E aquilo ali desafia o estudante a fazer. Então, acredito que fica um pouco da lição para nós mesmos, de tipo, a educação ela tem que dar essa guinada, em sentido de instigar, de fazer o aluno usar a tecnologia que ele tem na mão, né, que no caso é o celular, né, e o computador. Ele tem que pegar isso aí e usar isso aí para ele crescer, né? Não sei o que isso é legal. Parabéns pelo teu projeto. Já fiz alguns projetos assim também na época que eu era professor de sala de aula. Hoje eu não sou mais de sala de aula, estou só na internet. Mas eu já fiz muita coisa assim, do aluno usar o vídeo para poder se expressar e falar de matemática, e sempre com resultados incríveis. Era muito bom que eu conseguia atingir dessa forma os piores alunos da sala, que é a galera que não, como você, né, não se adequa à escola, e normalmente o cara não gosta daquilo, não vê sentido, aí ele fica fazendo bagunça, vai para a turma do fundão, mas normalmente são crianças com muita criatividade. A galera que pensa fora da caixa e tal, e tu bota um trabalho criativo para eles fazerem, eles fazem amarradões e se engajam naquilo. É muito legal. E tem, inclusive, isso é uma estratégia didática, né? Você só consegue saber se entendeu plenamente um assunto quando você consegue ensinar
para outra pessoa. E eu cito isso em vários vídeos do meu canal. Eu falo, galera, ó, estuda isso, resolve os exercícios e tal, e depois tenta ensinar para alguém. E se você conseguir ensinar o que você aprendeu agora para alguém, é porque você internalizou aquilo, você já sabe usar aquilo ali. Então é uma estratégia didática. E aí quando você torna isso ainda divertido, né, com o uso do celular, gravando vídeo, eles se reúnem em grupo, aí o desenvolvimento da educação acontece a plenos pulmões. Eu particularmente, em relação a essa questão do uso do celular, tem até essa discussão entre os pais, né, de deixar usar o celular, não deixar usar o celular, e a minha filha tem 8 anos agora, né, então, fazer 8 anos esse ano, e aqui em casa ela usa o celular, ela usa o tablet, ela usa a televisão, na verdade ela nem usa a TV aberta, ela só usa, a televisão para ela é só Netflix e YouTube, né, é o que ela usa. E é óbvio que, como qualquer coisa na vida, tem que ter o limite, porque se você beber água demais, você passa mal, né? Isso aí é óbvio. Mas toda vez que eu ouço um pai falando, meu filho não usa celular, eu fico pensando, como que ele pode estar privando o filho dele ou a filha dele de usar uma ferramenta tecnológica que vai ser, como o Lucas falou, né, um dedo dele praticamente, já é agora, pra gente, né? E olha que a gente passou na transição. A gente na infância não teve celular, na adolescência começou a ter, e hoje na nossa fase adulta, em qualquer lugar da casa que eu vou, o celular tá comigo. E a gente é assim. Imagina eles. Eles vão ser mais ainda, né? Eles vão ser mais ainda conectados ao dispositivo. São chamados nativos digitais, né? Completamente. Então, veja, não faz sentido nenhum para mim você querer impedir o seu filho de usar. É óbvio que você não vai deixar o seu filho ficar 12 horas por dia no celular. Isso é óbvio, né? Agora, você não querer que ele use, porque isso aconteceu justamente... Eu acho que a conversa era algo do tipo assim, usando vídeos para poder, no YouTube, para poder assistir e tal, né? E algumas coisas de aprendizado, né? E aí o pai falando, um pai falou que não usa, que a criança não deixa ele usar celular, o outro falou que só deixa usar X horas por dia, sei lá, 1 hora, 2 horas, meia hora. E eu falei, olha, gente, eu não tenho isso não. Ela usa, ela tá lá, tá assistindo a televisão dela, ela cansa, vai no celular, ela cansa, ela vai fazer alguma outra coisa, vai brincar com os brinquedos dela. Ela gosta do celular porque ela pode controlar mais facilmente o que ela vai acessar, né? É claro que você fica vigiando o canal que ela escuta, óbvio, né? Então, ela nunca tá com fone, ela tá sempre com áudio do próprio aparelho, né? Então, aí você pode, opa, esse vídeo aí não e tal. E aí, nesse ponto, quando você começa a assistir vídeos de um determinado assunto, né? E acaba depois os algoritmos, né? Vão depois afinando para você ficar naquele assunto, né? E aí ela tem uma conta específica que a gente coloca para ela. Então, a gente faz esse controle. Mas deixar de usar, né? E aí você vê escola onde quer proibir o aluno de usar, e aí não tem nenhuma atividade na escola, nenhuma mesmo, para o aluno usar o celular. Tudo bem, a gente não está falando aqui do aluno chegar, sentar lá na sala de aula, começar a ficar no WhatsApp ou nas redes sociais e não prestar atenção no que o professor está falando. Óbvio, ninguém quer fazer isso. Mas caramba, você não tem como inventar algum tipo de atividade onde o aluno usa o celular, como essa aí que você falou dos vídeos. Perfeito, o aluno vai lá, ele sabe fazer vídeo, ele tem o tal do TikTok hoje em dia. Eu usava, né? Inclusive eu ia contra uma lei, eu era um marginal, né? Porque a prefeitura do Rio, eu era professor da prefeitura do Rio, e a prefeitura fez uma lei municipal em que proíbe o uso do celular na escola. Proíbe, não pode usar de forma alguma. Eu fazia lá o vídeo com então galera, você é uma fara-lei. Você é um fara-lei, rapaz. Mas então, mas faz sentido isso? Esse exemplo do Lucas aí foi ótimo. Pô, olha que maravilha o cara fazer experimento da lei de Newton e mandar filmar. Pô, tá bom demais. Eu acredito que a tecnologia você tem que usar ela no sentido educacional, né? Se ele vai usar de qualquer forma, você tem que conectar aquilo com nosso objetivo, que é educar, né? No caso, eu tô igual o Procópio aí, eu sou um professor inativo também, eu tô hoje no pós-doutorado e não tô lecionando aí, só no YouTube também com alguns vídeos. Não está em sala de aula especificamente, né? Mas a gente nunca para. O professor, a pessoa pode sair da sala de aula, mas a sala de aula não sai da pessoa. É incrível isso. É um negócio impressionante. Em qualquer momento, aliás, várias vezes no momento assim, do dia a dia, a minha esposa chama minha atenção, porque se eu vejo alguma coisa, eu quero logo falar, ó, isso tá errado, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí ela fala assim, mas nem seu filho. Eu falei, e daí que não é meu filho? Não adianta, o professor não sai de mim. Se eu tô num lugar e eu vejo a pessoa fazendo erro, eu tento ensinar para ela como é que faz o correto, né? Olha, gente, estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Foi muito legal a conversa aqui. Foi muito bom ter o Rafael Procópio nessa primeira visita externa que a gente recebe aqui, o nosso colega o Rafael Procópio. Tivemos uns contratempos, né, da luz caindo na casa do nosso colega aí, enquanto ele está
gravando, mas é Como isso diria mesmo, Faustão, né? quem sabe faz ao vivo. É assim, ao vivo E é os assim. três sabem aqui, né? Ô, louco, meu. Ô, louco, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Pois é, então foi muito legal receber vocês aqui. Então, só para lembrar para quem estiver ouvindo a gente, quiser mandar sugestões no podcast, é só ir lá no Instagram, LCM Aquino, no meu ou no do Lucas, no Aulas em Casa JF, ou no e-mail balaideias, @lcmaquino.org. Lucas, obrigado por ter participado, Rafael também. A palavra final de vocês aí também. Queria agradecer aí, mandar um salve para todo mundo. Continue ouvindo nosso podcast, que a gente possa trazer o professor Rafael mais vezes também, né? Com certeza. Tem um expoente aí junto com o professor Aquino na parte educacional aí do YouTube, né? É um prazer enorme e, assim, é muito bom poder compartilhar aí com eles aí, tá junto nessa live aí, tá certo? Obrigado, Aquino. Obrigado, Lucas. É sempre um prazer trocar uma ideia com vocês. É uma conversa inteligente, muito proveitosa. Sempre descubro coisas que eu não sabia antes. Então, muito obrigado aí pelo convite. Espero que a gente tenha também entretido a galera que está ouvindo. E vamos juntos. Pessoal que quiser me encontrar nas redes sociais é @matemática-rio em tudo. YouTube, Facebook, Instagram, na vida aí. Valeu. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Bom, gente, tchau e até a próxima semana.